Pessoal, esse experimento é um experimento que nós vamos calcular o coeficiente de atrito entre duas superfícies, entre a superfície dessa caixa e a superfície dessa bancada. Para isso a gente vai precisar de uma caixinha, é uma alça, um corpinho qualquer, que não seja muito pesado, e uma balança. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro medir a massa desse corpo, anotei a massa, vou medir a massa desse corpo, anotei também. A partir daqui o procedimento é muito simples. Com o auxílio de um dinamômetro, eu vou medir quanta força eu preciso fazer para puxar essa caixa. Agora, eu não estou preocupado em quanta força eu preciso fazer para puxar essa caixa em movimento. Eu quero saber quanta força eu preciso fazer para retirar essa caixa do seu estado de ficar parado, né? Do seu estado de inércia. Então, eu quero saber isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui até o momento em que essa caixa começar a se mover, quando ela estiver quase se movendo, ó. Nesse momento, eu vou voltar um pouquinho e eu vou tentar ir medindo aqui no dinamômetro quanta força eu estou fazendo no momento em que ela começa a se mover, ok? Quando eu medir esse negócio, eu vou anotar esse valor, belezinha? Eu vou repetir esse procedimento para quando esse cara estiver aqui dentro. Legal, para que isso importa para nós? Bom, de acordo com a segunda lei de Newton, se eu estiver puxando esse corpo para cá com uma força e ele não estiver se movendo, significa que tem alguma força que atua também sobre esse corpo que aponta no sentido contrário, que está impedindo esse corpo de se mover, para que a força resultante seja igual a zero. Por isso que ele não se move, a aceleração também é igual a zero, uma vez que força resultante é massa vezes aceleração. Então, se eu estou puxando para cá com uma força, por exemplo, de 50 newtons, e esse corpo não se move, significa que tem alguma força puxando para lá também com 50 newtons, mas essa força é justamente a força de atrito. Então, o valor da força que eu medi aqui no dinamômetro é justamente o valor da força de atrito estático. Por que atrito estático? Porque o atrito estático age sobre um corpo quando ele não está se movendo. Legal. Se eu sei o valor da força de atrito, eu sei que força de atrito é μ vezes a normal, onde μ é o coeficiente de atrito, que é quem a gente quer calcular. Eu só preciso saber o valor da força normal. Para eu saber o valor da força normal, eu preciso identificar que quando esse corpo está sobre essa superfície horizontal, a força normal aponta para cima. E existe alguma força que está puxando esse corpo para baixo. E essa força é a força peso. Então, sobre esse corpo atua a força peso, que empurra ele para baixo, e a força normal, que empurra ele para cima. Se ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, significa que essas duas forças são numericamente iguais. Então, se essas forças são numericamente iguais, eu posso dizer que a força peso, que eu sei calcular, é a massa desse corpo, que eu medi na balança, vezes a aceleração da gravidade, que você conhece. Essa força peso é numericamente a força normal, então eu posso substituir isso na fórmula da força de atrito e calcular o coeficiente de atrito. Acontece que você está fazendo esse procedimento sem esse pezinho, então você tem uma massa, e com o pezinho você tem outra massa. Com o pezinho você vai perceber que você vai precisar fazer mais força para mover esse cara. Sem o pezinho você vai fazer menos força, ok? Então, quando você calcular o coeficiente de atrito sem esse corpinho e com esse corpinho, você vai perceber uma coisa nesse coeficiente de atrito, e eu gostaria que você discutisse um pouco sobre isso. Beleza? Obrigado!